Você sabia que São José, antes de ser santo, foi pai? E sabe o que todo pai conhece? As madrugadas em claro, o medo quando a febre não baixa, a impotência de não poder tirar a dor de quem você ama. José cuidou de Jesus criança. Imagine isso por um momento. O Filho de Deus nas mãos de um carpinteiro simples. Quando Jesus teve febre no meio da noite, quando chorou de dor, quando o corpo pequeno sofreu com o frio intenso das noites de Belém, quem estava ali, acordado, preocupado, buscando solução? José, com suas mãos calejadas de carpinteiro, mãos ásperas de tanto trabalhar com madeira, segurando aquele corpo frágil e delicado, pedindo a Deus que protegesse seu filho. E hoje, neste exato momento, São José entende você. Ele entende sua dor. Ele entende seu medo. Ele entende sua angústia. Quantos estão assistindo isso agora com uma dor que não passa há meses, talvez há anos? Quantos já perderam completamente a conta de quantos médicos consultaram, quantos especialistas visitaram, quantas opiniões médicas diferentes ouviram? Quantos têm um diagnóstico que assusta profundamente, que tira o sono todas as noites, que mudou completamente toda a estrutura da vida? Se há alguém aqui que acorda no meio da madrugada com medo do futuro, se há alguém que olha para os exames médicos e não consegue entender o que está acontecendo com o próprio corpo, se há alguém que já fez tantos tratamentos diferentes e absolutamente nada funcionou como esperava, se há alguém que está profundamente cansado de precisar ser forte o tempo todo, cansado de sorrir para os outros quando por dentro está completamente desmoronando, você não está sozinho nessa jornada de dor. Quantos carregam uma necessaire cheia de remédios na bolsa para todo lado que vão? Quantos têm verdadeiro pavor de olhar o celular, porque pode ser aquela ligação com o resultado do exame que vai definir tudo? Quantos fingem que está tudo perfeitamente bem para não preocupar a família, para não ser um fardo? Mas por dentro estão completamente apavorados com o que pode acontecer? Quantos já gastaram muito mais com médicos particulares, exames caros e remédios importados do que realmente podem pagar, entrando até em dívidas? Se há alguém aqui com dores inexplicáveis que os médicos simplesmente não conseguem diagnosticar, se há alguém que já ouviu aquela frase devastadora, não tem mais o que fazer medicamente, se há alguém que está completamente esgotado, não apenas da doença em si, mas de precisar lutar contra ela absolutamente todo santo dia, sem trégua, sem descanso, São José conhece profundamente essa dor que você carrega. Ele foi o homem escolhido por Deus que protegeu a Sagrada Família, em momentos humanamente impossíveis. Ele fugiu para o Egito no meio de uma noite perigosa, com um bebê recém-nascido nos braços, sem saber exatamente para onde estava indo. Passou por estradas extremamente perigosas controladas por bandidos. Dormiu em lugares totalmente sem conforto ou segurança. Viveu constantemente a incerteza angustiante de não saber se teria comida suficiente no dia seguinte para alimentar sua família. José conhece intimamente a fragilidade da condição humana. José conhece profundamente o medo que paralisa. José conhece perfeitamente a dor dilacerante de ver quem você ama sofrendo intensamente e não poder fazer absolutamente nada além de simplesmente estar presente. Ele era carpinteiro de profissão. Trabalhava pesadamente com as próprias mãos todos os dias. Conhecia muito bem os calos que se formam, os cortes que sangram, as feridas que doem e inflamam. Conhecia perfeitamente o cansaço profundo no corpo depois de um dia inteiro de trabalho físico pesado sob o sol escaldante. José não era nenhum super-herói invencível da ficção. Era completamente humano, como você é, como eu sou. E sabe o que faz de São José tão incrivelmente poderoso especificamente na sua situação de saúde? Ele não promete cura mágica instantânea. Ele oferece cuidado genuíno e constante. Ele oferece presença real nos momentos difíceis. Ele oferece a força comprovada de quem já passou pessoalmente por noites extremamente difíceis. E mesmo assim, continuou firme de pé, sem desistir. Talvez você não precise realmente de alguém que simplesmente diga de forma vazia, vai ficar tudo bem logo. Talvez você precise urgentemente de alguém que olhe nos seus olhos e diga com sinceridade, eu sei exatamente que está extremamente difícil agora, mas você não está absolutamente sozinho nessa caminhada dolorosa. E hoje,
Neste momento de oração, algo profundo pode mudar na sua vida. Não estou dizendo irresponsavelmente que você vai acordar amanhã de manhã completamente curado de tudo. Não estou prometendo levianamente que toda a dor vai sumir magicamente num simples estalar de dedos. Mas estou dizendo com absoluta convicção que a paz interior pode chegar ao seu coração. A força necessária para suportar mais um dia pode chegar renovada. E sim, talvez a cura física completa, se realmente for a perfeita vontade de Deus para a sua vida, também pode chegar. Mas primeiro, antes de começarmos a oração profunda, eu preciso que você faça algo muito simples, mas poderoso comigo agora mesmo. Respire bem fundo, enchendo completamente os pulmões. Inspire devagar e profundamente. Segure todo esse ar por 3 segundos completos e depois solta todo o ar lentamente como se estivesse soltando junto um peso enorme que carrega. Faz de novo comigo agora. Inspira bem devagar. Segura contando 3. Solta todo o peso junto com o ar. Sente seu corpo agora. Presta atenção real em cada parte. Sente onde está tenso, contraído. Sente exatamente onde dói mais forte. Não fuja mentalmente da dor agora. Reconheça honestamente ela. Está no pescoço tenso? Nas costas travadas? No peito apertado? Na cabeça latejando? Coloca toda a sua atenção consciente ali nesse lugar específico. Respira profundamente direcionando o ar para aquele lugar que dói. Agora, se você está realmente comprometido de coração com essa oração poderosa, se você genuinamente quer que São José interceda poderosamente por você ou por alguém muito especial que você ama profundamente, eu preciso que você escreva agora mesmo nos comentários aqui embaixo. Amém. Não é superstição barata, nem ritual vazio. É compromisso espiritual real e concreto. É você dizendo claramente para Deus e para si mesmo: eu confio completamente. Eu me entrego de verdade. Eu aceito humildemente essa ajuda divina que está sendo oferecida. Escreve agora sem medo. Amém. Enquanto você escreve seu amém nos comentários, eu quero te contar algo extremamente importante que pouquíssimas pessoas realmente sabem sobre São José. Ele é oficialmente chamado de padroeiro da Boa Morte pela Igreja Católica. E antes que você se assuste negativamente com esse título aparentemente sombrio, entenda profundamente o que isso realmente significa no contexto espiritual. José é especificamente o santo que intercede poderosamente para que, se por acaso, a cura física completa não vier exatamente como esperamos e desejamos, ao menos venha absolutamente a dignidade humana preservada, a paz interior inexplicável, a transição sem desespero aterrorizante. José é o santo protetor que diz com amor paternal: eu vou cuidar pessoalmente de você até o fim absoluto, seja exatamente qual for esse fim. A tradição católica nos conta que o próprio São José morreu serenamente nos braços amorosos de Jesus e Maria. Consegue imaginar essa cena tocante? Você está morrendo fisicamente, mas não está nem um pouco sozinho. Você está completamente cercado do maior amor que existe. Você não sente pavor porque sabe profundamente que está sendo cuidado pelos seres que mais ama. Essa é precisamente a boa morte que José intercede para todos nós. Não necessariamente a cura física que desejamos, mas sempre e absolutamente a paz, sempre a dignidade, sempre a presença tangível de amor verdadeiro. Isso é amor verdadeiro e profundo. Isso é cuidado autêntico que não abandona. Não é prometer irresponsavelmente o impossível. É estar fielmente presente tanto no possível quanto no humanamente impossível. Quantos aqui já ouviram cruelmente: você precisa ter muito mais fé? Exatamente quando a cura não veio conforme esperado. Quantos já se sentiram terrivelmente culpados no fundo da alma? Como se a doença fosse algum tipo de punição divina merecida. Como se você simplesmente não merecesse estar bem e saudável. Escuta isso agora com máxima atenção e grave no coração. A doença não é absolutamente culpa sua de forma alguma. A falta de cura imediata não significa em hipótese nenhuma falta de fé verdadeira da sua parte. E Deus definitivamente não está te castigando por algo que você fez. Vivemos num mundo caído e imperfeito onde doenças simplesmente existem, onde corpos humanos adoecem naturalmente.
onde células às vezes se comportam de maneira completamente errada. Não é culpa sua, não é punição divina cruel. É simplesmente a realidade difícil de viver num mundo ainda não totalmente restaurado. Às vezes, a cura que Deus misericordiosamente oferece não é exatamente a que a gente desesperadamente esperava receber. Às vezes, Ele escolhe curar primeiro o medo paralisante, em vez do corpo doente. Às vezes, Ele cura prioritariamente a angústia devastadora, em vez da doença física. Às vezes, Ele nos concede generosamente paz profunda no meio da dor contínua, em vez de simplesmente tirar completamente a dor de uma vez. E isso também é milagre genuíno e poderoso. Agora, se você ainda não é inscrito neste canal de oração, aperta rapidamente o botão vermelho de inscrição logo abaixo e ativa imediatamente o sininho das notificações. Por que isso é importante? Porque aqui construímos intencionalmente uma comunidade forte e unida de pessoas que oram fervorosamente umas pelas outras diariamente. Quando você se inscreve oficialmente, você entra automaticamente numa corrente poderosa de oração absolutamente constante, especificamente por saúde, por paz interior, por força renovada. E quando você ativa o sininho, toda vez que um vídeo novo de oração sair, você vai receber um lembrete importante de que não está sozinho nessa luta diária. Quantas pessoas estão assistindo isso completamente sozinhas no quarto frio de hospital? Quantas estão sentadas nervosamente na sala de espera, aguardando ansiosamente ser chamadas para o consultório? Quantas estão em casa de madrugada, totalmente sozinhas, sem conseguir dormir por causa da dor insuportável? Quando você se inscreve aqui, você se conecta espiritualmente com absolutamente todas essas pessoas. Vocês se tornam uma verdadeira família espiritual. Uma rede invisível, mas extremamente real de apoio mútuo e oração constante. Faz isso agora mesmo sem demora. Inscreve-se. Ativa o sino. É um gesto aparentemente pequeno, mas é espiritualmente poderoso. É você dizendo publicamente: eu faço parte dessa comunidade de fé verdadeira e cura divina. Vamos começar essa oração de verdade agora. E eu vou te guiar cuidadosamente em cada palavra, em cada pedido específico, em cada entrega sincera. São José, Pai protetor e zeloso, cuidador dedicado da Sagrada Família, tu que conheceste pessoalmente as longas noites de vigília preocupada ao lado de quem sofre intensamente, eu coloco agora nas tuas mãos calejadas este corpo meu que dói constantemente. Eu coloco completamente nas tuas mãos esta situação específica que parece humanamente sem saída alguma. Eu coloco totalmente nas tuas mãos esta doença que me assusta profundamente, que me limita severamente, que me rouba diariamente toda a alegria de viver. Não estou pedindo porque acho que mereço. Estou pedindo simplesmente porque preciso desesperadamente. Eu entrego completamente a ti, São José, todos os exames médicos que me apavoram intensamente. Aquele envelope branco lacrado que tenho verdadeiro pavor de abrir. Aquele resultado específico que pode mudar absolutamente tudo na minha vida. Aquela tomografia que está marcada e me tira completamente o sono todas as noites. Aquele exame de sangue que sempre vem alterado assustadoramente. Eu entrego tudo isso completamente nas tuas mãos protetoras. Eu entrego sinceramente os diagnósticos médicos complexos que não compreendo nem um pouco. As palavras técnicas complicadas que soam como sentença de morte. Os termos médicos assustadores que eu pesquiso desesperadamente no Google às 3 da manhã e me desespero ainda muito mais. Os prognósticos sombrios que me paralisam de medo. As estatísticas frias que me assustam terrivelmente. Eu entrego absolutamente tudo. Eu entrego completamente os tratamentos agressivos que me deixam totalmente exausto. A quimioterapia que destrói violentamente o corpo enquanto tenta desesperadamente salvar a vida. A radioterapia que queima dolorosamente. Os remédios com tantos efeitos colaterais terríveis que às vezes, sinceramente, parece pior que a própria doença. As fisioterapias extremamente dolorosas. As sessões intermináveis que nunca acabam. Eu entrego tudo. Eu entrego especialmente as noites intermináveis, sem conseguir dormir absolutamente nada. Aquelas madrugadas angustiantes olhando fixamente para o teto.
contando lentamente as horas intermináveis, esperando ansiosamente o dia finalmente amanhecer. As noites de dor completamente insuportável. As noites de medo absolutamente paralisante. As noites de solidão profunda mesmo quando tem fisicamente alguém do lado. Eu entrego sinceramente cada uma dessas noites terríveis. Eu entrego totalmente o medo paralisante do amanhã incerto. O medo de piorar rapidamente. O medo de não melhorar nunca. O medo de não estar mais aqui fisicamente daqui a um ano. O medo de deixar sozinhas as pessoas que amo profundamente. O medo de ser completamente esquecido. O medo da dependência total, de não conseguir mais cuidar minimamente de mim mesmo. Eu entrego absolutamente todos os medos que me consomem. Eu entrego tudo completamente. E confio plenamente que tu, que cuidaste tão bem do próprio Filho de Deus, sabes perfeitamente como cuidar adequadamente de mim também. Quantos aqui carregam o peso esmagador de uma herança terrível de doença na família inteira? Quantos já ouviram repetidamente: isso é genético, não tem cura possível? Quantos vivem com o medo constante de passar inevitavelmente isso para os próprios filhos inocentes? Se há alguém aqui cuja família absolutamente inteira sofre com exatamente a mesma doença há gerações, se há alguém que vê constantemente os pais, os avós, os irmãos, todos lutando dolorosamente contra o mesmo mal hereditário, se há alguém que vive com medo terrível de que os filhos pequenos herdem inevitavelmente esse sofrimento familiar, hoje, esse ciclo maldito pode ser definitivamente quebrado. Não estou falando apenas de genética científica. Estou falando também de correntes espirituais profundas. Estou falando de padrões emocionais destrutivos que se repetem automaticamente, geração após geração. Estou falando de maldições específicas de enfermidade que precisam urgentemente ser rompidas espiritualmente. São José, tu que protegeste bravamente Jesus das ameaças mortais de Herodes, protege agora poderosamente esta família inteira das doenças que se repetem cruelmente. Que a diabetes que afeta severamente 3 gerações consecutivas seja cortada definitivamente agora. Que o câncer que aparece tragicamente em cada década seja banido permanentemente desta linhagem. Que as doenças graves do coração, da mente perturbada, do corpo enfraquecido, sejam quebradas completamente agora. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu declaro com autoridade: toda maldição hereditária de doença é quebrada definitivamente agora. Todo padrão familiar destrutivo de enfermidade é rompido completamente agora. Toda corrente espiritual que amarra esta família ao sofrimento é cortada totalmente agora. Cura, liberta, restaura. Cura profundamente o que está doente. Liberta completamente o que está preso. Restaura totalmente o que está quebrado. Cura, liberta, restaura. Cura o corpo enfermo. Liberta a mente perturbada. Restaura a esperança perdida. Repete comigo agora, mesmo que seja apenas silenciosamente no coração. Cura, liberta, restaura. Agora, vamos entrar na parte mais profunda e intensa dessa oração. E eu preciso que você permaneça aqui comigo, mesmo que doa muito. Mesmo que as lágrimas comecem a cair. Porque muitas vezes, a verdadeira cura começa exatamente quando a gente finalmente para de segurar tudo e simplesmente deixa a dor sair. Quantos aqui receberam o diagnóstico devastador de câncer? Quantos ouviram a palavra aterrorizante tumor maligno e o mundo inteiro parou naquele segundo? Quantos têm medo constante de não conseguir ver os filhos crescerem, de não estar fisicamente presente nos momentos mais importantes da vida deles? São José, eu trago diante de ti todos aqueles que lutam bravamente contra o câncer neste exato momento. Aqueles que estão em quimioterapia agressiva, em radioterapia dolorosa, em tratamentos extremamente agressivos que destroem violentamente o corpo, enquanto tentam desesperadamente salvar a vida que resta. Eu trago aqueles que perderam completamente o cabelo, o peso, toda a força física, mas não perderam ainda a esperança fundamental. Que os médicos oncologistas tenham sabedoria divina, que eles vejam exatamente o que precisa urgentemente ser visto nos exames, que eles escolham precisamente o tratamento mais adequado e eficaz,
que eles ajustem perfeitamente as dosagens quando necessário, que os tratamentos sejam comprovadamente eficazes, que a quimioterapia atinja especificamente apenas as células doentes e preserve cuidadosamente as saudáveis, que cada sessão seja progressivamente menos dolorosa, que o corpo responda extraordinariamente bem, que cada exame de acompanhamento mostre melhora visível, que o tumor diminua rapidamente, que as células cancerígenas morram completamente, que o câncer recue totalmente, que a vida vença definitivamente a morte. Mas São José, se a cura física completa não vier exatamente como esperamos ansiosamente, que ao menos venha absolutamente a paz interior, que venha a dignidade humana preservada, que venha a certeza profunda de que a vida não é medida em anos vividos, mas em amor genuíno vivido, em momentos preciosos compartilhados, em legado eterno deixado. Quantos aqui vivem diariamente com dores crônicas intensas há muitos anos? Quantos já foram em tantos médicos diferentes que perderam totalmente a conta? Quantos já fizeram tantos exames variados que encheram uma gaveta inteira de resultados e ninguém sabe exatamente o que você tem? Se há alguém aqui diagnosticado com fibromialgia, se há alguém com dores terríveis na coluna que não passam nunca, se há alguém com enxaquecas debilitantes que paralisam completamente a vida, se há alguém com dores que nenhum remédio disponível alivia minimamente, São José, tu que trabalhaste fisicamente como carpinteiro e conheceste intimamente o cansaço profundo do corpo, intercede poderosamente por aqueles que vivem com dor absolutamente constante. Aqueles que acordam já doendo, passam o dia inteiro doendo, deitam doendo. Aqueles que já não conseguem nem lembrar como era viver sem dor alguma. Que venha alívio real. Que venha finalmente um diagnóstico correto e preciso. Que venha um tratamento que realmente funcione. Que venha no mínimo a força necessária para suportar mais um dia difícil. E para aqueles que os médicos já disseram friamente, você vai ter que aprender a viver com isso para sempre, eu peço. Que eles aprendam, mas que absolutamente não desistam. Que a convivência com a dor não se torne a desistência total da vida. Agora, eu preciso falar abertamente sobre algo que muitos têm verdadeira vergonha de mencionar publicamente: a saúde mental. Quantos aqui lutam diariamente contra a depressão profunda? Quantos acordam completamente sem vontade de levantar da cama? Quantos fingem convincentemente que está tudo perfeitamente bem, enquanto por dentro estão literalmente se afogando? Se há alguém aqui que toma antidepressivos regularmente, se há alguém que luta constantemente contra a ansiedade paralisante, se há alguém que tem ataques de pânico frequentes, se há alguém que não consegue dormir há semanas, se há alguém que está mental e emocionalmente exausto, doença mental é doença real e séria. Depressão não é frescura, nem falta de caráter. Ansiedade não é falta de fé verdadeira. E você não está fraco por precisar de ajuda profissional. São José, intercede poderosamente por aqueles que lutam batalhas completamente invisíveis. Aqueles que sorriem educadamente em público, mas choram desesperadamente no travesseiro. Aqueles que estão cansados de precisar serem fortes. Aqueles que precisam de paz na mente tanto quanto precisam de saúde no corpo. Que os remédios psiquiátricos façam efeito adequado. Que os terapeutas sejam verdadeiramente sábios. Que o sono reparador volte. Que a vontade de viver seja restaurada. Que a alegria, mesmo que pequena, volte a visitar esse coração. E agora, eu quero falar diretamente com aqueles que não estão fisicamente doentes, mas estão completamente exaustos de cuidar incansavelmente de quem está. Quantos aqui passam as noites inteiras acordados cuidando de alguém que ama? Quantos já não sabem mais o que é uma noite inteira de sono ininterrupto? Quantos estão física, emocional e espiritualmente esgotados de serem cuidadores permanentes? Se há alguém aqui que cuida de um pai idoso dependente, se há alguém que cuida de um filho com doença grave, se há alguém que cuida do cônjuge que não se cuida adequadamente, se há alguém que carrega completamente sozinho o peso enorme de cuidar de outra pessoa. São José, tu que cuidaste amorosamente de Maria e Jesus, tu que conheceste intimamente a responsabilidade de zelar por quem se ama, fortalece estes cuidadores exaustos, aqueles que se esquecem completamente de comer, porque estão alimentando alguém, aqueles que não dormem,
porque estão vigiando o sono de outro. Aqueles que adoecem gravemente de tanto cuidar. Renova sobrenaturalmente as forças deles. Multiplica a paciência deles. Envia ajuda prática concreta para eles. Que alguém apareça para dividir esse fardo pesado. Que eles não carreguem sozinhos o que é pesado demais para uma pessoa só. E que eles saibam profundamente. Cuidar de si não é egoísmo. Descansar não é abandono. Pedir ajuda não é fraqueza. Neste momento, eu quero que você faça algo específico. Coloca a mão exatamente onde dói. Se é dor física, coloca a mão nesse lugar específico. Se é dor emocional, coloca a mão no peito. Se é cansaço, coloca a mão na testa. Agora, respira profundamente e repete comigo mentalmente. São José, cura. E se você está mesmo genuinamente conectado com essa oração, escreve nos comentários agora. São José, cura. E enquanto escreve, já deixa o like nesse vídeo. Por quê? Porque quando você dá like, o algoritmo do YouTube mostra esse vídeo para muito mais pessoas. E quantas pessoas precisam urgentemente ouvir essa oração agora? Quantas estão sofrendo completamente sozinhas? Seu like pode levar conforto para alguém que está desesperado. Faz isso agora. São José, cura nos comentários e like no vídeo. Agora, eu preciso falar sobre algo extremamente delicado, mas absolutamente necessário. As situações que parecem humanamente impossíveis. Quantos aqui já ouviram dos médicos não têm mais absolutamente o que fazer medicamente? Quantos têm um diagnóstico terminal? Quantos estão em estágio avançado de uma doença grave? Eu não vou mentir para você dizendo que a oração vai reverter tudo magicamente. Eu não vou prometer irresponsavelmente o que não posso garantir. Mas eu vou dizer o seguinte: milagres acontecem. Não sempre. Não para todos. Mas acontecem. São José, eu trago diante de ti aqueles que enfrentam o impossível. Aqueles que os médicos desenganaram. Aqueles que têm pouco tempo de vida. Aqueles que estão se despedindo. Se for da tua vontade, Senhor, que venha a cura completa, que o impossível se torne possível, que a vida vença onde todos esperavam a morte. Mas se não for da tua vontade curar completamente, que venha a cura da alma, a paz que excede todo o entendimento, a dignidade na passagem, a ausência de medo, a presença de amor até o último suspiro. Agora, algo muito importante. Nos próximos dias você vai receber um sinal. Pode ser uma paz súbita. Pode ser um exame melhor. Pode ser uma palavra de conforto no momento certo. Não estou prometendo cura completa instantânea. Estou prometendo presença. Estou prometendo que você não foi esquecido. Fique atento. O sinal vai vir. E quando vier, volte aqui e conte. Escreva. Recebi o sinal. Agora vamos para o fechamento. Escreve nos comentários. Perseverei. São José, Pai cuidador, protetor dos enfermos, intercessor poderoso, eu entrego nas tuas mãos tudo que foi orado aqui. Guarda cada um debaixo do teu manto protetor. Eu declaro, em nome de Jesus, cura vem, paz vem, força vem, sabedoria para os médicos vem, restauração vem. São José, obrigado por teres escutado. Obrigado por cuidares de cada um que orou aqui. Obrigado por intercederes junto ao Pai. Agora, compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo que está doente. E volte aqui para contar o que aconteceu. E lembra, nunca abandone o tratamento médico. A oração caminha junto com a medicina, não no lugar dela. Deus age através dos médicos também. Que Deus te abençoe. Que São José te proteja. Que a cura venha de alguma forma, seja no corpo, seja na alma. Amém.